Vasco mira dois jogadores para o ataque. Breno Lopes e Pedro Henrique são nomes que negociam com o Gigante da Colina. Também vamos falar da situação de Verrete. O jogador tem duas fissuras na costela e deve ficar parado por um tempo no Gigante da Colina. O Emiliano Dias falou sobre isso. Vamos trazer informações também sobre Adson, que foi bastante elogiado com a partida que fez no Vasco, Galdamés e Payet, que está fora do jogo em Manaus. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, e curte, compartilha e se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E encerrado o clássico, nós fizemos aqui nossa análise ontem à noite no nosso pós-jogo, 0-0. Para mim, volto a dizer, foi um jogo muito ruim de ambas as partes. Acho que o Vasco teve a oportunidade de ganhar o jogo com o Verrete. Inclusive, a gente vai falar sobre o Verrete aqui. Problema sério do Verrete. E foi 0-0. Léo Jardim, mais uma vez, aparecendo depois de uma falha, né, grotesca no jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. O Emiliano Dias foi o cara que ontem foi a entrevista coletiva, mais uma vez, como foi na semana passada. E revelou que o Pablo Verrete, e isso aí quem tá no nosso grupo do WhatsApp, lembra que eu falei sobre isso, ele tomou uma porrada no jogo, né, uma cotovelada na área da costela, no jogo contra o Deportivo Maldonado. Inclusive, naquela época, ele sai sentindo as dores, né, muitas dores. O jogador teve duas fissuras na costela. Com isso, tá jogando no sacrifício. Eu acho errado. O Vasco teria que ter tido outro jogador, porque pode agravar o problema. Não é uma área fácil. Inclusive, o jogador tem tido dificuldades até para dormir. Com isso, o Pablo Verrete quis jogar o clássico, ficou fora do jogo da semana passada, não entrou por causa das dores que estava sentindo, né? Falaram até que era uma indisposição. E com isso, até o próprio Emiliano deixou claro na entrevista coletiva, Pablo Verrete deve ficar fora dos próximos jogos do Vasco. Ele não viajará para Manaus, fica fora do jogo contra a equipe do Audax e também, muito provavelmente, pode ser que ele fique fora dos clássicos contra Botafogo e Fluminense e também do jogo contra a equipe na Copa do Brasil contra o Marcílio Dias. Por causa das fissuras na costela, o jogador vem sentindo bastante e os impactos que ele toma em cada jogo pode fazer com que piore essa lesão. Então, o Vasco deve dar uma pausa para o Verrete. Com isso, provavelmente, Ryan ou Paixão devem ser utilizados nesta posição nos próximos jogos sobre a situação de Verrete. Quem também não vai para Manaus é o Dimitri Payet, que tomou seu terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra a equipe do Audax lá em Manaus. Infelizmente, a galera de Manaus não vai poder acompanhar o nosso Dimitri Payet. Joga muita bola e vem sendo dos destaques do Vasco esse ano. Falando sobre negociações, o Vasco está atento no mercado. Ontem, a informação dada em primeira mão aí por Lucas Pedrosa, o Vasco tenta a contratação do ponta esquerda, meia, esse eu acompanhei bastante, eu já inclusive falei aqui com vocês, um dos primeiros trabalhos como scout e analista foi analisar o Pedro Henrique, ainda quando ele jogava no futebol turco, antes de chegar para o Inter. É um jogador que chegou a jogar lá como um 10, aqui no Inter foi muito mais um ponta esquerda, um jogador que participa bastante de gol, por exemplo. Ano passado ele tem 16 participações em gols. 12 gols, 4 assistências. É um jogador que tem 33 anos, viria por empréstimo para o Vasco e, para mim, está acima daqueles que estão aqui. Tirando o Adson, que fez uma partida muito boa ontem, o Verrete, o próprio Rossi, o nosso querido Serginho, o David, o Eric Marcos, hoje não conseguem fazer o que o Pedro Henrique faz dentro do Internacional. Para mim, seria um bom aditivo e o Vasco tenta a contratação por empréstimo juntamente ao Inter, o do Pedro Henrique. É um nome que o Vasco trabalha muito para tentar fechar a contratação do jogador esta semana. Inclusive, Pedrosa trouxe essa informação também, que o Vasco vai tentar fechar essa semana. O Inter não vê problemas em liberar o jogador. O jogador teve propostas do Al Riyad da Arábia, acabou recusando e vê com bons olhos a possível chegada ao Vasco da Gama, ao Rio de Janeiro, o Pedro Henrique.
Outro jogador que o Vasco negocia nesse momento, e aí é um jogador que fez gol de título de campeonato de Libertadores, e que o Vasco tenta a contratação dele, é o Breno Lopes. O Vasco conversa com o Palmeiras para tentar a contratação do Breno Lopes e tenta fechar aí com o Alexandre Matos, que tem muito contato dentro do Palmeiras, a contratação de Breno Lopes. Breno Lopes hoje é um jogador que faz parte da rotação do Palmeiras, até com a lesão do próprio Bruno Rodrigues. Trata-se de ser um jogador que encerrou o campeonato brasileiro até como titular no Palmeiras e que pode ser um reforço do Vasco. O Vasco tem negociações, tem conversas com o Palmeiras. A gente já sabe como é o negócio com o Palmeiras, né? Palmeiras, para liberar jogador pro Vasco, é difícil, muito difícil. Mas, enfim, o Alexandre Matos tenta aí fazer essa contratação, sabendo que é um jogador que o Abel utiliza bastante. Nos últimos jogos não vem sendo utilizado, mas a negociação vem sendo aí, tomando corpo para a possível contratação de Breno Lopes. Então, são dois nomes que o Vasco tem hoje trabalhando para a ponta direita e ponta esquerda. Breno Lopes e Pedro Henrique. Breno Lopes do Palmeiras, Pedro Henrique, jogador do Internacional. Vamos ver se essa semana, que é o prazo que o Vasco quer para ter esses jogadores, até para jogar na Copa do Brasil, poder jogar nos dois próximos clássicos, que são clássicos importantíssimos. Acho que esses dois clássicos vão definir a classificação ou não para a fase final do Campeonato Carioca. Então, o Vasco vai trabalhar aí para tentar a contratação desses dois jogadores e ainda precisa trazer um jogador e vai trazer, as informações que eu tenho é que o Vasco está buscando sim, principalmente jogadores até que estejam fora do Brasil, mas que sejam brasileiros, para a substituição de Pablo Verrete, porque enxerga que o Ryan, apesar de ser um jogador que está jogando por ali, não é a posição dele, além de ser jovem, o próprio Emiliano falou isso ontem. O Paixão também é mais improvisado, né? O William Batista que colocou o Paixão nessa função, mas o Paixão a gente sabe que joga pelo lado de campo. Quem lembra aí no ano passado ele começou jogando pelo lado de campo. E o Vasco tenta essa contratação aí deste jogador. Sobre Pablo Galdamés, o jogador estava ontem no Maracanã, vou colocar até os stories dele aí na sua tela. Ele estava no Maracanã, já assinou o contrato com o Vasco, assim como o Vitor Luiz também já assinou o contrato com o Vasco, e deve ser anunciado muito provavelmente aí até quarta-feira. O Vasco deve fazer esses dois anúncios aí até quarta-feira, tanto do Vitor Luiz quanto do Pablo Galdames, como também do Keiler, goleiro Keiler, que veio do Internacional para reforçar o Vasco da Gama. O Vasco tenta também mais uma contratação também para o meio de campo, dependendo da situação de Jair, a gente ainda não sabe, não temos ainda algo definido sobre o Jair. A gente espera que o Jair não tenha tido, inclusive nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, o Vasco acaba de anunciar a contratação de Vitor Luiz. Olha aí, ó, já na altura do nosso vídeo, a gente tem aí o Vasco contratando, né, o Vasco anunciando a contratação de Vitor Luiz, como a gente já tinha falado aqui agora há pouco, que no meio da nossa gravação o Vasco anunciou. Vou até colocar na tela aqui para vocês a imagem. Você tá vendo aí? Aqui é ao vivo. Aqui as coisas acontecem ao vivo. O Vasco acabou de anunciar o Vitor Luiz. No momento que eu tava falando, né? Que o Vasco iria anunciar o Vitor Luiz. Então, Pablo Galdames, Keiler devem ser anunciados também nos próximos dias. Até quarta-feira, muito provavelmente, o Vasco vai anunciar todos esses jogadores. O Vasco ontem teve uma estreia, e estreia importante. E agradou a torcida vascaína. Do Adson. O Adson ontem entrou com muita vontade, quis buscar jogadas individuais, agradou o torcedor vascaíno que gostou da postura do Adson e já pede o camisa 28 do Vasco como titular da equipe. O Adson, que disse que agradecia, né, nas suas redes sociais, falou sobre estar grato de jogar no Maracanã lotado, que era um sonho para ele jogar no Maracanã lotado, que é um orgulho poder estrear no Maracanã num clássico, e deixou claro também que é um domingo para guardar na memória. O Adson sobre a situação e disse que muito trabalho, o Vasco quer apenas o começo e tem muito trabalho pela frente, que vamos brigar muito nessa temporada. Então foi essa situação aí do Adson, que estreou pelo Vasco da Gama neste domingo, lá no clássico, no Maracanã. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. A gente vai aguardar aí, porque essa semana promete algumas novidades no Vasco da Gama. O Vasco promete aí ir ao mercado, já está no mercado. A gente espera que o Vasco qualifique esse elenco. Porque tá claro que o Vasco precisa qualificar o elenco, dar opções a Ramon Dias para minimamente esse time jogar uma bola, né? Ontem a gente viu que o time conseguiu ser
se superar até pela questão de disparidade técnica do adversário ser um time um pouco mais forte e a gente conseguiu se superar. Até a próxima, saudações vascaínas e valeu!